Olá viva, estamos de novo com o Vai Dar Uma Curva. Eu sou o Rafael Oliveira e esta semana vamos falar sobre o Verde Cool. Estamos em pleno coração de Braga, no Café Viana, e temos connosco três amigos, principalmente, três companheiros de muitos anos, ligados ao vinho verde, ligados à cidade, ligados à restauração. Temos connosco então o Rui Marques. Olá Rui, da Associação Empresarial de Braga. Temos também o Mário Pereira, do Café Viana, e o Bruno Almeida, da Cooperativa de Ponta Barca. Um belo local onde se faz um belo vinho verde. Então hoje vamos falar um bocadinho sobre este projeto que é o Verde Cool. E eu começava por ti, Rui, e que nos explicasse aqui um bocadinho o que é o Verde Cool, em que consiste o Verde Cool. Para quem nunca experimentou o Verde Cool, em que é que consiste o Verde Cool? Boa pergunta, mas em primeiro lugar deixa-me agradecer o gentil convite e é um prazer dar uma curva convosco. O Verde Cool é um projeto que começa há 7 anos com um objetivo muito claro de, como o nome indica, tornar o consumo de vinho verde cool. Havia algumas resistências ainda acerca do consumo de vinho verde, muito ligado a um público mais envelhecido, e parecia-nos que era muito importante rejuvenescer o perfil do consumidor de vinho verde e para além disso também, junto do setor da restauração, também fazer com que este vinho passasse a ser mais vezes a primeira escolha, o vinho da casa, como assim por norma se diz, nos estabelecimentos de restauração. E juntamos a isto no momento em que o vinho verde estava a sofrer e tem vindo a sofrer um processo de evolução brutal. Os vinhos verdes são cada vez melhores, excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelos produtores e assim como pela Comissão dos Vinhos, a cada vez fazer um melhor trabalho de promoção e, portanto, juntamos aquilo que de melhor a vida nos traz, que é bons vinhos, com bons petiscos da restauração e com amigos. E criamos esta iniciativa que, no fundo, é um roteiro que promove o consumo de vinho verde a copo, conjugado com petiscos, através da criação do menu promocional, sempre vendidos com um preço igual em todos os estabelecimentos aderentes. Este ano, por exemplo, o preço está fixado nos 3,5€ e temos 42 estabelecimentos aderentes onde os consumidores podem encontrar sempre um vinho verde em degustação e um petisco, especialidade daquele estabelecimento de restauração. Rui, esta é de 7ª edição. Hoje provavelmente é mais fácil construir um roteiro do que era há 7 anos. Há um desenvolvimento enorme e um crescimento enorme à volta do vinho verde. Sentem isto, não? Sentimos. Aliás, no início não era fácil começar este projeto porque não eram muitos os estabelecimentos de restauração que, por exemplo, serviam vinho verde e muito menos servi-lo a copo. Hoje é francamente mais fácil porque esta iniciativa foi das iniciativas mais bem-sucedidas da história da nossa associação e hoje ela é uma iniciativa que é amplamente aguardada pelos consumidores, também pelos empresários da restauração, porque encontram aqui uma iniciativa extraordinária para se darem a conhecer, para atrair novos clientes, mas também pelos produtores de vinho, porque encontram aqui também uma oportunidade, primeiro para se darem a conhecer junto do consumidor final, mas também para pescar o olho à restauração, que é um canal de excelência para a distribuição de bons vinhos verdes. E, portanto, claramente, hoje temos um setor efervescente. Vamos esquecer esta pandemia pela qual passámos nos últimos ano e meio, mas não fosse isso, de facto temos um setor pujante e efervescente e que gosta de participar nestas iniciativas, de se distinguir, de diferenciar. Eu acho que isto também tem muito a ver com o ADN até desta nossa região do Minho e, portanto, respondendo, sim, hoje é muito mais fácil do que era quando começamos, mas também é sinal que o projeto tem vindo a ser bem trabalhado por nós, assim como pelos nossos parceiros. Bruno, caríssimo Bruno, tu és um homem ligado ao vinho verde já com muitos anos, inicialmente através da Comissão de Vinhos Verdes, mais recentemente na adega cooperativa de Ponta Barca, tens um historial muito grande ligado aos vinhos verdes. Numa primeira fase estiveste ligado aqui ao Verde Cool através da Comissão, depois sei que quando assumiste estas funções na adega quiseste que esta relação se tornasse ainda mais aprofundada. É uma aposta ganha este evento em Braga e para os vinhos verdes em geral?
Olá Rafael, olá a todos, muito obrigado pelo convite. E indiretamente à questão, sim, é uma aposta ganha. O Rui Marques já teve o cuidado de esclarecer as principais virtudes deste evento. De facto, eu salientava ser um projeto que permite aos espaços em Braga darem-se a conhecer, novos espaços, por isso casas que precisam de espaço público, de novos clientes. E por nosso lado, do lado dos produtores, é também uma oportunidade fantástica. Nós começamos a trabalhar este evento já há 3 anos, somos o patrocinador oficial do Verde Cool, e para a nossa marca, quer a Adega Ponta Barca, quer a marca Estreia, quer a marca Terra Janóbrega, que são marcas que temos apresentado aqui à restauração, este evento é de facto uma mostra onde podemos apresentar os vinhos e sobretudo podemos chegar ao consumidor, que atrai, a principal atração eu diria que é o facto de facilmente as pessoas percebem quando vêm a um espaço e pedem um menu Verde Cool que o vinho verde é um vinho que tem uma harmonização fantástica, ou seja, é um vinho muito fácil de harmonizar com qualquer tipo de gastronomia, dá as condições naturais do vinho, a nossa proximidade ao mar, ao Oceano Atlântico, serem vinhos minerais, frescos, com boa acidez. Hoje a acidez dos vinhos verdes é se calhar a sua principal bandeira. Quando há 10 anos as pessoas diziam que não haviam vinho verde que era muito ácido, hoje em dia é o contrário, vemos vinho verde que tem boa acidez porque é refrescante, é uma acidez controlada, mas que integra a comida, ajuda a comida a saber melhor. E por isso o espaço de Verde Cool é um espaço muito interessante para mostrar esse novo vinho verde às pessoas, esse novo loureiro que é a casta que hoje em dia começa cada vez mais a aparecer, e que a Adega quer também fazer bandeira dessa casta, e aproveitamos de facto este evento para dar essa potencialidade gastronómica todos os petiscos, e eles são tão diversos que provam por si só que de facto o vinho verde é um vinho extremamente gastronómico. Por isso para nós dos eventos que nós patrocinamos e apoiamos no mercado nacional, é o principal, é o principal, é aquilo que nós colocamos mais força e mais interesse. Bruno, tu como um homem muito ligado ao vinho verde, tens a noção de que o vinho verde que hoje consumimos não tem nada a ver com o vinho verde que consumimos há uns anos atrás. Nota-se que há uma relação de proximidade cada vez maior das pessoas da região com o vinho que produzem, mas também o próprio vinho não é igual. Há aqui muito trabalho desenvolvido nos últimos anos que permitiu que o vinho verde que seja um produto diferente, não? Sim, contando um bocadinho de história, que as pessoas também gostam de ouvir histórias, nos anos 80 a Comissão dos Vinhos Verdes criou uma estação vitivinícola de investigação daquilo que seria daquilo que seriam as castas potenciais e o potencial que nós temos genético aqui na região para produzir bons vinhos. De lá para cá foi feita uma revolução enorme. Começou, eu diria, o principal aspecto foi a vinha. A vinha hoje produz uvas com um grau de maturação diferente, superior, que permite ter vinhos um pouco mais alcoólicos, que resistem mais ao tempo, com mais complexidade aromática. Por isso hoje em dia temos uvas de grande qualidade em toda a região. Nós vamos desde Basta, Monção, Amarante, aqui no nosso Val do Lima temos centenas e centenas de hectares de vinha novos plantados, por isso temos melhor matéria-prima. E depois o segundo aspecto foi o facto do vinho verde sempre foi um vinho internacional. O vinho verde exporta-se, foi o primeiro vinho português a ser exportado no século XIII. Havia uma feitoria inglesa antes de haver em Gaia e no Porto, já havia em Viana do Castelo. Os vinhos seguiam de Viana do Castelo para a Flandres e para a Inglaterra. E depois, já no século XX, o vinho verde foi muito exportado e o mercado de exportação, o mercado de vinho é um mercado global. Nós vamos a uma feira mundial de vinhos e encontramos oferta de vinhos de mais de 100 países, por isso temos muita concorrência. Se o vinho verde, para conseguir ganhar espaço lá fora, que ganhou, a região exporta hoje o dobro do que exportava há uns anos. A nossa adega cooperativa Ponta Barca e Arcos Valdevez exportamos agora neste momento 82% da nossa produção total. Temos que competir com os melhores vinhos brancos do mundo, sobretudo os brancos, e por isso a região teve que se modernizar. Com melhores uvas de viticultura e com melhor enologia, com mais inovação, com mais tecnologia dentro das adegas, hoje em dia produzimos de facto vinhos brancos que competem com as grandes regiões de brancos de todo o mundo. Há pouco falavas que que o loureiro está a ganhar aqui um folgo maior. Há algumas castas onde têm um reconhecimento diferente, que é o caso do Alvarinho, o loureiro. Há outras, como o Orinto. Além desta casta, quais são as castas que a adega produz? Que tipo de vinhos é que a adega produz? A adega é subejamente conhecida pelo vinhão. O vinhão é o vinhão, a casta tinta, e o vinho Adega Ponta Barca vinhão é se calhar provavelmente o vinho verde tinto mais consumido e mais conhecido em todo o país. Essa continua a ser uma das nossas bandeiras.
nos rosés, que é um vinho que nós produzimos já provavelmente à volta de 1 milhão de garrafas, usamos sobretudo o vinhão e também a casta espadeiro, que é uma casta que tem muitas potencialidades para grandes vinhos rosés, e depois de facto o loureiro é a casta que nós estamos a apostar. Estamos neste momento precisamente a desenvolver uma estratégia a longo prazo, 5 e depois mais 5 anos a 10 anos, para explorar a casta loureiro, porque é a casta mais plantada da região, é uma casta que tem uma elegância tremenda, é uma casta que não existe, ao contrário, por exemplo, do Alvarinho lá fora, noutros países. É uma casta que está um pouco mais protegida, até pelo nosso clima, o nosso território, os nossos solos por fora. É uma casta que se fixa muito bem aqui nesta nossa região, sobretudo no Val do Lima, e nós achamos que é a próxima grande bandeira da região dos vinhos verdes e a casta que vai brilhar cada vez mais, até porque hoje conseguimos obter uma coisa que era impensável há uns anos. Nós hoje em dia fazemos provas verticais de loureiro, isto é, Então mesmo, explica lá o que é uma prova vertical, e nós pegamos no mesmo vinho e fazemos uma prova de vários anos, deixe ser vertical. Nós pegamos hoje um loureiro produzido há 3 anos, há 5 anos, há 6 anos, há 8 anos, e são vinhos que têm um perfil diferente, perde aquela pujança aromática mais frutada e floral que tem no início, e ganha notas meladas de evolução. É um vinho que tem uma qualidade também de um potencial, digamos assim, de envelhecimento em garrafa muito interessante, coisa que nos pensava há uns anos. Por isso é uma casta de facto plástica. Nós temos aqui à nossa frente um espumante feito 100% loureiro, temos uma aguardente feito 100% loureiro, temos um monocasta, é a casta que entra nos nossos vinhos em maior quantidade, e de facto não só nós, mas os grandes enólogos da região dos vinhos verdes, em alguns fóruns esta situação tem-se discutido, e apontámos de facto como o loureiro ser a próxima estrela da região, sobretudo do Val do Lima, que é onde atinge o seu esplendor em termos de maturação e potencialidade de vinho, e por isso acreditamos que dentro de uns anos o loureiro vai ser a grande casta. Esclarece só aqui mais uma coisinha que é para fecharmos este capítulo. Se existe uma vertical, também existe uma coisa horizontal. O que é? Uma prova, a vertical foi aquela que explicaste. O que é uma prova horizontal? Existe uma prova horizontal? Não, o termo às vezes usa-se, mas não é muito comum. Pode ser uma prova horizontal quando provamos vinhos, vários vinhos da mesma casta, em vários estilos ou por aí fora, mas sobretudo é a expressão vertical que se usa quando fazemos essa prova de vinhos de vários anos, que é comum em outras regiões, nos champanhes franceses, os vinhos do Porto, em vinhos que envelhecem bem, nos Riesling alemães, para fora, estes vinhos que apresentam alguma potencialidade. Do ponto de vista pedagógico, é interessante para as pessoas, para os consumidores perceberem como é que o vinho evolui na garrafa. Eu brincava anteontem em casa com os meus filhos, o meu filho mais novo perguntava: pai, este vinho tem prazo de validade? Quer dizer, Xavier, não, o vinho é dos poucos alimentos que tu não consegues ver o prazo de validade na garrafa, porque eu estava habituado a ver o iogurte, a ver o chocolate, a ver as bolachas, porque de facto o vinho tem esta magia, é um composto de uma base de água e de álcool e minerais e aromas e enfim, tudo aquilo que a uva nos traz, mas é um organismo vivo. Nós costumamos dizer isso no mundo dos vinhos, não é? O vinho tem a sua evolução. Nós podemos procurar o mesmo vinho fresco e jovem, é muito interessante para uma salada, para um peixe e para um marisco. O mesmo vinho, passado 5 anos, tem a sua acidez mais macia, outro tipo de aromas por fora, e se calhar até já vamos harmonizar com uma carne ou com uma sobremesa, depende da forma que o vinho evolui. Portanto, isto de facto é um bocadinho passar a cultura do vinho. Muito bem. Para quem nos está a ouvir, há aqui um barulhinho de fundo que nós estamos no exterior. Para quem conhece Braga, estamos no coração da cidade, na esplanada do Café Viana, e não podia fazer outra pergunta que não seja: Mário, conta-nos um bocadinho a história do Café Viana. Faz parte da própria história de Braga. Conta-nos um bocadinho a história deste café. Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao Café Viana, aqui em Braga. O Café Viana este ano faz 163 anos. 163 anos, é de 1858. O fundador chamava-se Manuel Viana, por isso dá o nome Café Viana. É um café dos mais icónicos de Braga e mais icónicos de Portugal. É um ponto de referência para todos os barcarenses, para todos que nos visitam. Nós costumo dizer que estamos no coração, só um coração em Braga ele está aqui. Costumo dizer isso. Estamos num sítio muito central e a história de Braga passa um bocadinho pela história do café, e o café pela história de Braga e pela história do nosso país. Várias coisas aconteceram no Café Viana, ainda hoje acontece. Todos os dias recebemos imensos clientes.
Mas tem algumas histórias engraçadas. Recebemos vários escritores conhecidos, como Camilo Castelo Branco, como Lessa de Queiroz. Também havia, na altura da ditadura, havia muito os movimentos anti-regime e falava-se muito, conversava-se muito de reuniões políticas, principalmente na parte do salão, no antigo salão de jogos já extinto, na parte de trás do café. Fala-se que em 1926 o movimento anti-regime, liderado pelo general Gomes da Costa, partiu-se do Café Viana, e até uma fotografia, penso eu, que se refere àquele café. É uma história também muito engraçada, e nós até fizemos, na renovação do café, fizemos um bocadinho de referência a isso. Nós temos 2 pedras de ónix que faz lembrar moedas, que na altura quando acabou a Primeira Guerra Mundial, havia uma diminuição, não havia metal para se produzir moedas. E o Café Viana fazia umas senhas para dar em troca, para o troco, e as pessoas usavam essas senhas para trocar alimentos aqui à volta. Histórias muito interessantes, e de certeza que aconteceram muitas mais pelo café, e este ano estamos de parabéns, com 163 anos de história, e espero que venham mais 163 anos. Tu estás aqui no Café Viana há 6, 7 anos? 6 anos. 6 anos. Vieste, quando chegaste, provavelmente acompanhaste aqui o boom também turístico da cidade. O ano passado tivemos este problema da pandemia, mas nestes 6 anos notaste aqui uma evolução a nível turismo na cidade. Como é que foi esta experiência? Sim, eu estou cá há 6 anos, fez agora em maio, e tem evoluído. E lá está, nós estamos desde o início com o Verde Cool, ou seja, eu lembro perfeitamente da primeira edição, e tem evoluído muito. Claro que com esta da pandemia foi muito difícil para todos nós, foi um travão a fundo no nosso negócio, mas penso que evoluiu muito a cidade de Braga. Conseguimos comprar o prédio, conseguimos fazer obra de remodelação, protegendo sempre a parte histórica e renovando o café, mas penso que tem corrido bem, e as expectativas são boas para o que vem aí. Em relação ao Verde Cool, estavas a dizer, estás com o Verde Cool desde o início? Desde o início que nós estamos com o Verde Cool, penso que sim, desde o início. Houve uma evolução da visão por parte dos clientes? O que é que Tem tu sido, sentes com o Verde Cool? é das iniciativas que nós fazemos, nós participamos em quase todas as iniciativas da Associação Empresarial de Braga, é das iniciativas mais fortes que nós temos. Eu acho que até virou uma tradição, que é, as pessoas vêm de férias e sabem que é o Verde Cool, que é em setembro, e nós mantemos sempre o nosso petisco, que eu posso falar já do petisco? Sim, O nosso claro. petisco é uma miniatura do bacalhau mais típico aqui, bacalhau à Braga, que é o nosso prato principal, um dos nossos pratos principais. Fizemos uma miniatura e mantemos esse petisco já desde o início. Corre super bem, as pessoas vêm e repetem, algumas pessoas que não conhecem o espaço de café, muitas conhecem, mas muitas têm algum receio de vir cá, mas é uma porta de entrada para futuros clientes, e a evolução e o saldo é sempre muito positivo. Ano passado foi um pouco mais calmo, devido ao que nós passamos, mas mesmo assim superou as minhas expectativas, as nossas expectativas da gerência, e este ano tem sido muito satisfatório. Rui, voltando aqui aos 42 espaços que fazem parte deste roteiro, estes espaços são só em Braga? É só no centro de Braga? Como é que está espalhado a distribuição dos espaços aderentes ao Verde Cool? Olha, nós procuramos, no âmbito da nossa atuação, envolver todos os concelhos que são, no fundo, objeto da nossa área de intervenção, que para além do Concelho de Braga, inclui também os concelhos aqui vizinhos de Amar, Vila Verde, Terras de Bouro, Vieira de Binho e de Póvoa de Lanhoso. Em algumas iniciativas conseguimos ter presença de empresas de todos estes concelhos, às vezes de alguns. Neste caso em concreto, na edição deste ano do Verde Cool, temos a participação de empresas de 3 concelhos, sendo que maioritariamente as empresas são aqui de Braga, mas temos felizmente também a participação de empresas de Vila Verde e da Póvoa de Lanhoso nesta edição.
Mas e em Braga? É tudo aqui no centro da cidade? Não. Não, também não. E isto também é uma coisa que nos apraz muito registar, que é perceber que este evento é um evento aberto à comunidade empresarial e que podem participar independentemente da sua localização, desde que sejam nossos associados. E, portanto, nós este ano temos a maioria, naturalmente a maior parte dos aderentes são aqui do centro, mas temos muitos da periferia e muitos até de zonas um bocadinho mais distantes, de freguesias mais rurais, que participam e que vêm uma excelente oportunidade aqui, como aqui já foi dito, para se promoverem e angariarem novos clientes. E a verdade é que esta iniciativa tem funcionado muito como um facilitador desta angariação de novos clientes e há muitos consumidores do Verde Cool que nos reportam através das redes sociais ou através de e-mail a felicitar a iniciativa, porque passam muitas das vezes à porta de estabelecimentos que estão ali, mas que nunca entraram, que nunca foram descobrir e que encontram aqui o pretexto ideal para conhecer. E isto acontece em relação aos aderentes, mas também para descobrir os vinhos ou os petiscos. E, portanto, eu acho que a razão muito do sucesso desta iniciativa é conjugar tudo isto. Espaços sexys, mais centrais ou mais na ruralidade, não é relevante, com amigos, com os vinhos, que também, felizmente, nós temos aqui uma grande diversidade de vinhos. Isto também é uma característica, eu diria, muito peculiar desta iniciativa. Como o Braga não é um grande produtor de vinhos verdes, não temos aqui também uma grande pressão para privilegiar os vinhos da nossa região e, portanto, adotamos aqui este evento como um evento de promoção do vinho verde, seja qual for a origem do produtor. E vemos com muita satisfação, praticamente em todas as edições, todas as sub-regiões do vinho verde aqui representadas. Isto para nós é fantástico, porque quem vier a este roteiro consegue fazer esta viagem desde o Minho Lima até Amarante, a passar por Cava, pelo Ave, e, portanto, consegue ter esta experiência. Diferente também para quem vem. É verdade. Eu gostava também só da nata, porque há bocado o Bruno dizia aqui uma coisa que eu acho que é um sinónimo de sucesso desta iniciativa, porque esta iniciativa, o evento já se transformou num produto. Isto acontece raras vezes, mas às vezes isto acontece. Aconteceu, sei lá, com o Jeep, que é uma marca que passou, ou com a Gillette, que passaram a ser uma categoria de produto. E aqui aconteceu um bocadinho a mesma coisa, que as pessoas já combinam ir fazer um verde cool e chegam ao estabelecimento e pedem um verde cool. E o verde cool que é o copo de vinho verde que está ali em degustação, mais o petisco. Isto para nós é um sinónimo extraordinário de sucesso. Outro indicador de sucesso que está a acontecer, acontece frequentemente, mas este ano está a acontecer de uma forma incrível, porque as pessoas já estavam muito desejosas de sair, de conviver, de socializar, já tinham saudades disto, é termos rupturas de stocks. Nós, de quando em vez... Aconteceu isso na semana passada? É verdade, na semana passada estávamos a fazer um verde cool. Aconteceu isso no domingo passado. E os empresários às vezes são surpreendidos por picos de procura que não estavam à espera, não estavam preparados, e ora é alguma coisa mais relacionada com o petisco, ora os vinhos, que também às vezes acontece a ruptura de estoque dos vinhos. Estes são os produtores que não estão, preocupam-se com a internacionalização e depois abandonam estou a brincar. Não, felizmente há uma grande, do ponto de vista do vinho, há uma capacidade de reposição muito rápida, até porque a proximidade também ajuda. A proximidade é o empresário que elege o vinho que vai pôr em degustação e, portanto, por norma é um vinho com quem já trabalha e onde há uma relação naturalmente ali de grande confiança. E, portanto, isto é importante haver esta capacidade de reposição num curto espaço de tempo, e isto tem acontecido. Bom, deixando dar continuidade à tua deixa, provavelmente os empresários preparam-se para o Verde Cool já preparando aqui algo com o próprio produtor, ou seja, o produtor do vinho entra aqui também como um parceiro estratégico para esta ação do Verde Cool, que não é pelo valor do produto, que 3,5€ não deve ser grande o lucro, mas também é mais pela vida que é criada, pela procura. Mas daqui a um bocadinho vamos perguntar mais exatamente ao Mário como é que ele faz, qual é a estratégia que ele usa. Mas desculpa, é mesmo isso. Nós aquilo que temos vindo a desafiar continuamente os empresários da restauração é que, de facto, consigam ter esta interação com os produtores de vinhos, no sentido do produtor também ser um parceiro que não é só um fornecedor, é um parceiro que o ajuda, se for preciso, até a definir qual é o petisco que pode harmonizar bem com aquele vinho, mas também que lhe vai dar condições especiais para durante esta campanha, porque isto é uma campanha,
lhe vai fornecer o produto com um preço especial para que, naturalmente, este esforço de preço possa ser mitigado entre as duas empresas, o estabelecimento de restauração e o produtor. E isso, de uma forma geral, tem acontecido e é o que permite que também nós, quando abrimos este roteiro, possamos ver vinhos desta qualidade e petiscos desta diversidade e qualidade, muitas das vezes até bem abonados no prato. Só é possível porque, de facto, há este compromisso entre estas empresas. Na semana passada, quando estávamos a fazer aquele roteiro que nos convidaste a participar, uma das pessoas que estava a participar, orgulhosamente, tirou do bolso um roteiro desses e expôs para toda a gente ver quantos é que já tinha feito. Dá a impressão que as pessoas usam isto até com algum orgulho, de dizer, olha, eu já fiz tantos, quantos é que tu fizeste? Há esta disputa? Sentes que há esta brincadeira também entre amigos para ver quem é que fez mais Verde Cool que eu? Sinto e reportam-me pessoas que eu conheço e muitas vezes a associação a isto, o que é, para nós é fantástico obter este feedback. De facto, as pessoas fazem isto e orgulhosamente vão anotando os sítios onde já foram e fazem comentários. Partilham nas redes sociais e fazem quase apreciações críticas, por norma positivas, o que é muito bom sinal, e são eles, portanto, conseguimos que os consumidores também se transformem nos nossos embaixadores e nos prescritores destes espaços, deste projeto, que é uma mais-valia, quando conseguimos este tipo de ligação tão forte com os consumidores. Há aqui algo afetivo também ao próprio evento, né? Aqui... Sem dúvida, é um produto, é um projeto verdadeiramente ganhador e, como o Mário há pouco dizia, as pessoas, isto é raro acontecer, as pessoas lembram-se quando é que é o Verde Cool. Temos a sorte também, de forma estratégica, nós sempre quisemos que o projeto acontecesse após o mês forte de julho e agosto e, portanto, a ideia era aproveitar ainda o verão. Sim, que as pessoas gostam de sair à rua, porque o Verde Cool também pede umas planadas, pede bom tempo, mas tentar já contrariar depois o efeito da sazonalidade, em que depois de 2 meses muito fortes, por norma, agora as coisas estão a mudar, mas por norma setembro já começava a baixar e o Verde Cool permitia aqui estender o verão até ao setembro e entrar para outubro dentro. Para além disso, dá-se a feliz coincidência também ser o mês forte de vindimas. E, portanto, o vinho é verdadeiramente uma festa de vinho verde e que ficou na mente das pessoas, como fica na mente, como eu digo, dos empresários e dos produtores, o que é um ótimo sinal. Mário, sentes esta recuperação, ou seja, o mês de agosto, por norma, é muito forte. Nós, este ano passado, não tivemos a Noite Branca, normalmente temos ali a Noite Branca para engatar no mês de setembro. Mas notas que depois o Verde Cool também ajuda a esta recuperação de setembro? Completamente. E tem sido sempre assim, mesmo no ano passado, na altura que nós passamos, correu relativamente bem, porque levanta sempre a dinâmica, cria-se uma dinâmica muito engraçada. E o que eu noto, as pessoas juntam-se e percorrem 3, 4 espaços aqui no centro de Braga, ou em outros sítios, e isso é que torna também muito interessante, provarem vários petiscos, vários vinhos, e usufruírem dos espaços, encontrar outros espaços, passarem um bom bocado, mas noto que é muito importante setembro, que é a altura depois, normalmente Noite Branca, que é aquela azáfama, muito trabalho, o agosto também muito trabalho, o setembro baixa um pouco, mas com a vinha do Verde Cool cria-se aqui uma dinâmica muito boa, e é o que eu disse, fica-se já uma tradição. Eu acho que em Braga o Verde Cool tornou-se uma tradição para os bracarenses e vem pessoas de fora. Eu já tenho notado de outras cidades as pessoas fazerem percurso de Verde Cool, escolherem 4, 5 sítios e começarem à tarde, sábado à tarde, e estende-se até às 10 da noite. Há pouco estávamos a falar deste trabalho que também é feito provavelmente entre os produtores e os espaços da restauração. É isto que acontece. Com 6 anos já conseguem fazer aqui uma previsão de vendas de vinhos e criar aqui. Estavas a dizer há pouco que no domingo, por exemplo, esgotou o estoque. Provavelmente aconteceu alguma coisa normal. Não, aconteceu que nós vendemos muito, não só o bacalhau, o prato tipo que nós tivemos muitos espanhóis cá no domingo, e associado a isso tivemos muitos bracarenses à procura de Verde Cool. Ou seja, nós chegamos a um limite à noite, mas também já eram 9 e tal da noite, e tivemos que parar de vender porque já não tínhamos molho de cebolada para o bacalhau. Ou seja, tivemos que dizer que não tínhamos, porque houve ruptura de estoque.
Pronto, mas no dia seguinte se repôs e não houve problema nenhum. E voltamos ao normal. E voltamos ao normal. Mas acontece, principalmente ao fim de semana, o Verde Cool começa mais forte à sexta-feira, final do dia, às 5 da tarde começa e termina domingo à noite. À semana é um pouco mais calmo, mas também acontece muitas vezes, final da tarde, as pessoas encontrarem-se, mas principalmente ao fim de semana. O fim de semana é muito forte. Bruno, a adega tem uma série de parceiros no Verde Cool, provavelmente deve ser dos vinhos mais representados nos 42 Passos, não é? Sim, é verdade. Nós, como eu dizia há pouco, nós temos tido nos últimos anos 3 marcas, sobretudo, presentes aqui no Verde Cool. A marca Estreia, que é uma marca que está aqui presente com alguma força na restauração em Braga, é uma marca que nós desenvolvemos há uns anos, desde 2008, sobretudo vocacionada um bocadinho para o mercado Horeca, para os restaurantes poderem ter bons vinhos verdes de qualidade, com portfólio alargado, em alternativa àqueles vinhos mais comuns que as pessoas encontram e associam também no off-trade, por isso uma marca mais dedicada à restauração. Temos tido espaços que têm usado o espumante loureiro, o Estreia Reserva, o Estreia Branco, são se calhar os 3 produtos principais. Temos a marca Adega Ponta Barca, também presente todos os anos. Este ano também com o vinho Grande Escolha, por exemplo, com o vinho Loureiro, o nosso parceiro, a Cerveja Letra, quer no espaço aqui em Braga, quer no espaço em Vila Verde, tem o vinho Loureiro, também foi uma forma de nós também darmos algum destaque à casta. Nós temos uma parceria estratégica com a Letra, produzimos também 3 cervejas com origem vínica, com Loureiro e com Vinhão, precisamente. E depois temos também a marca Terras da Nóbrega, que é uma marca que está aqui implementada aqui em Braga com alguma força, através do nosso distribuidor, que este ano também está muito presente no Verde Cool. Terras da Nóbrega era o nome que se dava antigamente às terras, precisamente da Nóbrega, que era aquela região que fica após Vila Verde até Ponte da Barca, onde hoje seria mais ou menos localizada a vila de Ponte da Barca. Há 10 séculos atrás eram as Terras da Nóbrega, por isso temos essa marca desenvolvida e muito presente também aqui em Braga. Muito bem, nós vamos fazer uma pequena pausa, a pausa normal do nosso programa, e vamos descobrir aí 2 ou 3 sítios para experimentarmos o Verde Cool e depois também laurear a bebida até Ponte Lima. Voltamos já a seguir, até já. Até dia 3 de outubro, melhore o seu dia com o menu Verde Cool. Isto é, um petisco e um copo de vinho verde por apenas 3,5€. O Café Viana, a Casa da Praça Velha, o Curry Queijo e o Restaurante Diana são algumas das 42 opções disponíveis. Verde Cool é a melhor maneira de acabar o seu dia. Até dia 10 de outubro pode laurear a bebida em Ponte Lima. São 20 os estabelecimentos que pode escolher e pedir um petisco e um copo de vinho verde de Loureiro por 3,5€. Vamos todos laurear a bebida. O Vai Dar Uma Curva é um programa semanal de gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael Oliveira. Pode ouvi-lo através do Spotify e em streaming no YouTube da Field Travel Min. Venha connosco dar uma curva por aí. Estamos de volta para a segunda parte do Vai Dar Uma Curva. Hoje estamos em Braga, na esplanada do Café Viana, e estamos a falar sobre o Verde Cool. Temos connosco o Rui Marques, da Associação Empresarial de Braga, o Mário Pereira, do Café Viana, e também o Bruno Almeida, da Adega Cooperativa de Ponte da Barca e Arcos de Valdez. Agora disse completo, Bruno. Muito bem. Não é fácil. Pronto. Rui, para dar continuidade ao que estávamos a falar na primeira parte e da adesão, tens ideias dos números que engloba a nível de faturação ou a nível de menus vendidos no total, nos 42 espaços? Sim, temos. Nós todos os anos, após o evento, fazemos esse balanço com os empresários. E todos os anos, com base na experiência passada e com o sentimento que vamos sentindo, vamos fazendo as projeções. Este ano nós apontámos para a melhor edição de sempre do ponto de vista dos resultados do Verde Cool. A nossa expectativa é que durante estes 31 dias de promoção, esta iniciativa, eu lembro que acho que ainda não dissemos, está em vigor, começou no passado dia 3 de setembro, mas continua até ao próximo dia 3 de outubro.
como dizia, as nossas estimativas apontam para a venda de cerca de 70 mil menus Verde Cool. Estamos a falar de qualquer coisa como 250 mil euros de volume de negócios que são ativados através desta iniciativa, que é um valor bem significativo, tendo em conta que estamos a falar de um produto que tem um preço relativamente baixo, são 3,5 euros cada menu. Claro. Salvo erro, agora estou a puxar pela minha memória, mas estaremos a falar de cerca de 15 a 20 mil garrafas de vinho verde que serão escoadas durante este período, ou mesmo nesta iniciativa, o que são valores extraordinários. Mas para além deste impacto, porque é muito significativo, 70 mil menus, não é igual para todos os aderentes, claro. Varia muitas vezes a capacidade de venda, a localização, o petisco, o vinho que é colocado, portanto não é igual para todos, mas de uma forma geral todos os aderentes avaliam muito positivamente esta iniciativa e temos muitos casos como este do Café Viana, de empresas que estão desde a primeira edição connosco, mas felizmente também conseguimos todos os anos atrair novos aderentes, porque encontram aqui um espaço fantástico para se dar a conhecer, mas o impacto não se resume exclusivamente à venda de menus, porque o que vai acontecendo, felizmente, muitas vezes é depois outras vendas que acontecem por via do Verde Cool, ou garrafas de vinho que são vendidas porque a pessoa que provou o vinho gostou e acaba por tentar adquirir naquele espaço, às vezes existe disponível a venda destas garrafas. Estamos a falar de vários tipos de espaço, alguns estão mais restauração, temos mais restaurantes, mas temos alguns mais bares de vinhos, outras mercearias gourmet. Por exemplo, as mercearias gourmet claramente vendem bastantes garrafas de vinho dos vinhos que têm em promoção. As pessoas provam, gostam e levam vinho para casa. No caso da restauração acontece mais, transformar o Verde Cool no aperitivo para o jantar que depois são capazes de vender, seja naquele dia ou noutro. E portanto... Se estás a falar, quando falas de volumes de venda de garrafas, é o direto, pois há aqui um é o direto, exatamente, que não... exclusivamente claro. Destes 70 mil menus de Verde Cool que nós estimamos que vão acontecer nesta edição. Mário, desses 70 mil, quantos é que ficam à tua responsabilidade? Nós em 2019 vendemos cerca de 3 a 4 mil menus, penso que foi 3 mil menus. Este ano ainda não contabilizei. Mas já faltam uns meses para terminar, mas está a correr bem? Sim, penso que sim. Penso que está, as expectativas... Este mês dá continuidade aqui, em alguns, não sei se é o caso do Café Viana, mas provavelmente também é. Muita gente fala que provavelmente o mês de agosto foi dos melhores meses de sempre a nível de trabalho. Este mês foi anormalmente bom para a restauração, para a hotelaria. Sentiste mesmo aqui? Sim, foi super bem o mês de agosto, apesar de algumas restrições que nós tivemos de horários, etc. Poderia ter corrido melhor, mas aqui no nosso caso, no Café Viana, nós temos muito espaço, esplanada, a parte dos claustros, mesmo na parte interior, e tivemos muita boa adesão, não só de turistas, mas também como as pessoas que moram em Braga. Nós conseguimos dar a volta a essa questão, já não é só turistas que nós temos cá, que é muito importante isso, é termos o pessoal de Braga a virem visitar. Isto é um projeto que ajuda também, não é? Há aqui uma reconciliação ou uma aproximação das pessoas de Braga com o seu centro histórico, neste caso, e há tanto alguma descoberta, como dizia há pouco o Rui, de alguns sítios, não é o caso do Café Viana, com certeza, mas há alguns sítios que às vezes até passam despercebidos e o Verde Cool também ajuda a descobrir aqui alguns espaços novos. Completamente, e eu noto as pessoas a fazerem mesmo o percurso, 3, 4 sítios aqui no centro, e a virem visitar. E correu a nível de faturação foi muito bom o mês de agosto. E o setembro estamos com expectativas, estamos positivos ao que vem aí. Nós conseguimos, penso eu, que devolver o Café Viana à cidade de Braga, aos bracarenses. Diz isso porque ele estava muito virado para o turismo? O centro, eu acho que o centro em geral, estávamos todos muito virados, antes da pandemia, muito virado para o turista, porque estava completamente cheio. E tivemos que nos reinventar e voltar a receber os bracarenses. Sempre tivemos, mas agora grande parte dos nossos clientes são as pessoas de Braga. O turista é um complemento. E o Verde Cool é muito bom para isso, também para trazer aquelas pessoas que nunca visitaram o nosso café, e é uma porta de entrada. Se calhar estão sentados a comer o Verde Cool e vem uma francesinha passar, ou vem outro prato a passar, e se calhar interessam-se e se calhar vem cá nos visitar a próxima vez.
Rafael, permite-me, porque eu acho isto extraordinário, porque o que o Mário está aqui a dizer não é comum. Porque habitualmente temos exemplos que é de migrar do consumidor local para o turista. Para o turista. Fazer o percurso inverso não é muito comum e é muito difícil. Este caso é um caso de Às vezes tem que haver uma reconciliação, não é? Porque isto não acontece por acaso. Os bracanenses não voltaram a descobrir o Viana porque sim. Isto implicou o Mário voltar a trabalhar na estratégia, a pensar no produto, a pensar na comunicação para conseguir reganhar o consumidor local. Eu acho que é uma mais-valia para o projeto, porque eu acho que cada vez mais a autenticidade, a genuinidade é fundamental para os projetos do ponto de vista turístico também vingar. E este projeto ajuda muito a isso, ou seja, não há nada mais autêntico do que o nosso vinho. E mesmo os turistas querem visitar a cidade, mas também querem respirar as pessoas, querem olhar para as pessoas locais, não querem também visitar um sítio. Não querem uma cidade pensada só para eles. Claro, não queremos só pessoas de calção e chinelo. Eu estava aqui a passar uma coisa curiosa, aliás, duas curiosas. Não é por acaso que o petisco aqui do Viana é o bacalhau à Braga, em primeiro lugar. Sim. E outra coisa que também estava a pensar que na minha juventude, eu sou um jovem ainda, mas na minha juventude, mais juventude, nos tempos de faculdade, eu com os meus amigos e muita gente em Braga combinávamos tomar um café, e se não disséssemos mais nada, o café era tomado aqui no Viana. E de facto era um café que passou se calhar por muitas gerações, dos meus pais, dos meus avós, que também são cá de Braga, mas na minha juventude, nos meus 20, 25 anos, há muito pouco tempo atrás. Quando era para tomar café era automaticamente vinhamos aqui ao Viana. E de facto essa estratégia do Viana de virar-se um pouco à cidade nota-se, e um dos locais preferidos, por exemplo, que o meu sogro, que é um dos tais adeptos de Verde Cool e que anda com o seu livrinho no bolso a picar espaços, onde costuma vir sempre é ao Viana. Os teus pais e os meus pais também vêm ao Viana, vêm aqui muitas vezes fazer o Verde Cool, e mesmo com amigos ou com pessoas de família, ao final da tarde, sobretudo aquele esquema que falava o Mário, e à sexta-feira e ao sábado a fazer aqui o Verde Cool, porque de facto eu acho que o sucesso desta iniciativa é ela ser cool, ela ser descomprometida. As pessoas não têm que ter um programa feito, às vezes às 7 da tarde ou 6h30 mandam um WhatsApp para um grupo, vamos fazer um Verde Cool, e as pessoas vão, e vamos aonde? Experimentam os espaços. E de facto eu recordo muitas vezes, todos os anos, em agosto, quando estamos a falar no Verde Cool, em setembro, recordo-me do primeiro contacto que tive, como o Rafael falava há bocado, há 7 anos atrás, quando recebemos um e-mail a apresentar a iniciativa, que tinha uma ideia muito curiosa que nunca chegou a ser implementada, e o Rui permite que eu diga, claro, acredito, que era ser isto também muitos musicais. Em cada espaço, em alguns dos espaços, haveria também um momento musical. Deixo aqui esse desafio, que eu acho que isso era muito interessante. E é uma forma de nós também ajudarmos a cultura, e sabemos como está a cultura, a música, que sofreu imenso, tal como a restauração e este espaço. E de facto eu pensava, quando o Mário agora falava, e é outra última ideia que quero deixar, que o Verde Cool é a bazuca, a bazuca económica para esta fase pós-pandemia, para este início de inverno ou de outono. De facto tem esta potencialidade, e por isso também ajudar a parte da cultura, que a 8ª edição tínhamos em alguns espaços momentos musicais para tornar ainda o verde ainda mais cool. Eu vou aproveitar essa tua inspiração e vou-te pedir para falares um bocadinho mais sobre o vinho verde. O vinho verde não é só o vinho verde tranquilo de mesa. Nós estamos aqui a beber um belíssimo espumante de vinho verde. O vinho verde hoje é muito mais que aquilo que nós conhecíamos até uns tempos, não é? É verdade. Nós estamos a provar aqui este espumante, que é um espumante 100% loureiro. Uma vez mais o destaque aqui para a casta. Há boas castas na nossa região de vinhos verdes para fazer espumantes, o alvarinho, o loureiro e o arinto, e até o avesso. E o vinho verde de facto é muito mais que um vinho tranquilo. Só este aspecto um bocadinho mais pedagógico, assim, para as pessoas, para os nossos ouvintes que gostam de vinho, aquilo que é preciso para ter um bom vinho base, para fazer um bom espumante, é um vinho que tem uma boa frescura, uma boa acidez e uma boa componente aromática. E o vinho verde tem isso naturalmente, pois aqui na região naturalmente fazem-se bons espumantes. A partir da década de 90 começaram-se a produzir alguns espumantes, como em tudo na vida é preciso algum know-how, algum conhecimento. Levou 10, 15 anos até os nossos enólogos, os nossos produtores de vinho, produtores de uva, aprenderem a colher a uva na altura certa para fazer um espumante, que normalmente é mais cedo que se colhe para fazer um vinho.
também aprender a tecnologia de adega, e hoje em dia temos belíssimos espumantes na região. Temos excelentes aguardentes, sempre foi uma região, quer as tradicionais bagaceiras, quer as aguardentes. Em tempos eram usadas, as aguardentes eram usadas para a vinificação de vinho do Porto, não é? Sim, a aguardente vínica. A aguardente vínica, sim, para o vinho do Porto. Hoje em dia, sendo um produto nobre, normalmente ela é envelhecida em cascos de madeira, não a bagaceira, mas a vínica, sobretudo a vínica, e são produtos comercializados com um alto valor, alto valor de mercado. Nós temos, no nosso caso, duas aguardentes, uma aguardente velha que tem valor por garrafa de meio litro cerca de 25 euros, que é uma aguardente envelhecida de 10, 15 anos da Rica de Carvalho, e depois temos uma que tem um valor base de 95 euros, que é uma aguardente XO, que é uma aguardente muito velha, digamos assim, que tem uma complexidade aromática, um frasco de perfume, digamos assim, e que mais vezes as aguardentes provam toda essa potencialidade que a região tem de fazer vinhos, espumantes, aguardentes. No Verde Cool temos espaços que têm espumante, há espaços com espumante. Não sei se este ano nós não temos no espumante, mas com frequência no Verde Cool tivemos já os nossos 3 espumantes, o 100% vinhão, que é o espumante tinto, por isso que as pessoas associam logo mais ao leitão e aos rojões e a pratos de carne mais elaborados. Que deixa-me dizer-te uma coisa, é dos espumantes que eu mais gosto da adega Ponta Barca. Acho que o vinhão é de facto um espumante, porque tem tudo, para quem gosta de vinhão normal, que não é muito normal, o vinhão perdeu um bocadinho de adeptos, mas vamos falar já a seguir disso. Mas para quem aprecia um bom vinhão, o espumante tem tudo, mas é um espumante, ou seja, tem o aroma, tem intensidade, tem cor, mas é espumante. Ou seja, mais borbulhas. Mais borbulhinhas, então faz daquilo um produto. Eu diria até que o espumante tem uma virtude, ou duas virtudes, que é o facto de ser espumantizado, por ser um vinho base de vinhão com espumante, faz com que ele, quando é novo, o seu potencial aromático, a sua explosão de aromas é maior ainda do que o vinho, e depois tem uma capacidade também de envelhecimento com o espumante. E de facto, para harmonizar com pratos de carne mais intensos, ou então que tenham esta componente crocante, algum prato que vá ao forno, como é o caso do leitão para fora, tem aquela pele crocante para fora, nós estamos a harmonizar, a nossa boca faz um jogo de texturas, a pele ou a parte crocante do prato da carne e as bolhinhas na boca que vão refrescar e que vão dar esta textura mais interessante. Por isso é que há muitos chefes de cozinha hoje em dia que usam petazetas na gastronomia, precisamente para dar aquele estalo de boca, aquela sensação. Então, o espumante é de facto muito interessante. Temos tido também o espumante bruto loureiro, que é este que estamos aqui a provar, porque como o próprio nome diz, sendo bruto tem menos açúcar, é um espumante seco, adequado para a gastronomia, para entradas e para pratos principais, e o estreia, que é um espumante também 100% loureiro, meio seco, que esteve presente já em alguns espaços que também conheces muito bem. Conheces muito bem, que é um espumante meio seco, por isso ele não é doce. Quando dizemos que o espumante é meio seco, quer dizer que ele tem à volta de 20, 25 gramas de açúcar por litro, e por isso é um espumante ideal para sobremesas, ou para entrada, ou para ser consumido sozinho, e é um espumante que conserva muito esta identidade floral e fruta cítrica da Casta Loureiro, e por isso é muito fácil de agradar o meio seco ou o bruto, quer a gregos, quer a troianos. Há para tudo, graças a Deus. Rui, há um concurso associado aqui ao roteiro do Verde Cool. Como é que funciona? Temos, aliás, eu diria que 2 concursos. Temos um concurso dirigido claramente aos consumidores para partilharem as suas experiências de Verde Cool, com a hashtag Verde Cool, e podem-se habilitar a prémios incríveis. Ou seja, não fosse já o Verde Cool cheio de atributos fantásticos, ainda temos esta possibilidade de poderem ganhar prémios. São 3 prémios que vamos ter para as publicações nas redes sociais com mais interações, com mais gostos, digamos assim. Temos um primeiro prémio com uma noite para 2 pessoas num dos hotéis Vila Galé, e tem ainda, como antigamente se dizia num concurso de televisão, e ainda 3 garrafas Adega Ponta Barca, reserva de sócios Loureiro. Uma reserva de sócios, é fantástico. Um excelente vinho. Um segundo prémio, que é um jantar para 2 pessoas num dos hotéis Vila Galé, Portugal,
Portanto, no primeiro é uma noite para 2 pessoas, aqui é um jantar, em qualquer hotel Vila Galé em Portugal, e ainda as 3 garrafas de vinho Adega Ponta Barca Loureiro Premium, e um terceiro prémio que consiste num roteiro tuk-tuk para 2 pessoas pelos principais pontos turísticos aqui de Braga, e também a oferta de 3 garrafas de Adega Ponta Barca Espumante Loureiro. Para além disto, desafiamos ainda os consumidores a nos ajudarem a eleger o melhor menu desta edição do Verde Cool. E, portanto, o melhor menu tem que ser pensado do ponto de vista da conjugação do petisco e do vinho. E, portanto, o menu mais votado vai receber depois esta distinção portanto, do prémio menu do ano, escolha dos consumidores, desta edição do Verde Cool, que eu acho que o vencedor vai orgulhosamente expor durante um ano, e que nós esperamos é que seja um estímulo para que os restantes colegas se esmerem ainda mais para o próximo ano. Mas, pegando só nesta ideia, gostava de dizer, porque me parece muito importante, o Verde Cool não é só um espaço de promoção e de valorização do vinho verde e da gastronomia, é também um espaço de qualificação do setor. Ainda há bem poucos dias foi o Bruno que esteve connosco, a Adega Cooperativa Ponta Barca, a fazer uma formação para os operadores da restauração, neste caso para os estabelecimentos aderentes, sobre o vinho verde, e esta é uma dimensão que todos os anos temos vindo a trabalhar, porque ainda temos um serviço que está aquém do ponto de vista do serviço de vinhos na restauração em Portugal, e Braga infelizmente não foge à regra. Portanto, é preciso muita qualificação, e felizmente nós temos excelentes parceiros para dar formação, como é o caso da Adega Cooperativa Ponta Barca, como é o caso da Comissão dos Vinhos Verdes, que podem e acrescentam um valor extraordinário, e felizmente também temos tido uma enorme receptividade por parte dos aderentes para mobilizar os seus colaboradores para este processo de formação. É importante, e isto acontece com frequência, de haver vendedores, pessoas que estão no atendimento, que nunca provaram os vinhos, estão a vender um produto que nunca provaram, e este momento às vezes é um momento em que quase que se estreiam a fazer aqui também a ligação com o vosso vinho. Isso são formações muito interessantes, tenho sido a fazê-las já há vários anos, e vão sempre 20, 30, 40 pessoas de vários estabelecimentos, e é curioso que vão muitas vezes os donos dos espaços, vão as pessoas que estão mais na mesa, no serviço de sala, não é? Que chamamos assim tecnicamente, e curiosamente este ano tínhamos 2 cozinheiros, os próprios cozinheiros que preparam os menus quiseram ir à formação para perceber as harmonizações. E fica já aqui também em direto, em primeira mão, a Adega de Ponta Barca tem muito gosto, tem que oferecer uma caixa de espumante a esse que vai ser premiado como o melhor, o espaço mais votado pelo público. Por isso a nossa forma também de agradecer esse espaço. Tomara que seja aqui o Café Viana. Deixas meia depois para mim. Mas aproveitando aqui a boleia, e também porque o Bruno falou de cozinheiros, também referir que na nossa academia de restauração temos também investido muito em dar formação nesta área, quer aos jovens cozinheiros. Nós formamos jovens no regime de aprendizagem, eles ficam com equivalência ao ensino secundário, portanto são os chefes da manhã. Mas também temos o serviço de mesa, e temos investido muito para dar-lhes formação nesta área. Às vezes temos aqui algumas dificuldades porque os alunos são menores, e portanto o consumo de bebidas alcoólicas é só para provar. Não é fácil, portanto, mas a prova tem que acontecer, e têm que sentir o cheiro, e têm que experimentar o produto, porque é impossível falar deste produto só pela conversa de vendedor. Tem que de facto saber do que se está a falar, experimentar, saber os sabores. Tem que haver a aula teórica e a aula prática. Tem que haver a parte prática, é exatamente isso. E portanto eu acho que este é um contributo também muito relevante que fica deste projeto. Olha, que há pouco tempo, agora falando, aproveitando a deixa da parte da formação, agora no mês de agosto estávamos a jantar com a família num restaurante em Lisboa bem conhecido, de um chefe bem conhecido, e eu ouço o serviço de sala, de pessoas com uma formação incrível, a cometer aquele erro que não compreendo como isso se diz, fazer a tradução do green wine, ou seja, a explicar em inglês o que era o vinho verde, e traduz
a expressão vinho verde. E eu penso na altura como é que, ao fim destes anos todos, ainda cometemos este erro, vou ver esta tradução, porque o vinho verde não é por ser verde, é a denominação da região a que chama vinho verde, como é o do Douro ou do Alentejo. A cometer este erro. A formação é essencial para que estes erros não aconteçam. Às vezes coisas mesmo muito simples, mas que vão passando e que depois prejudica também. Há uma que me custa muito e que persiste, que é difícil erradicá-la, que é colocar de um lado os vinhos verdes e depois rotular os outros maduros, dos vinhos maduros. Custa-me tanto ouvir isto, mas isto infelizmente acontece um pouco pelo resto por todo o país. Portugal não acontece. Mas isto temos que conseguir eliminar isto do léxico dos estabelecimentos de restauração, porque estamos a falar de profissionais do setor e que têm de dar esse passo. É isso, e quando nós estamos em pleno Minho, por exemplo, pedimos vinho da casa e o que vem para a mesa é vinho do outras Alentejo. regiões. Sim, E barato. E barato. Não é pior. Enquanto todas as casas deveriam escolher para se representarem um vinho de gama média, obviamente não pode ser o vinho mais caro da carta, porque não é isso que o cliente está à espera, mas deveria escolher um vinho que surpreendesse o seu cliente, né? Ou seja, um vinho, um preço-qualidade boa, mas um bom vinho. Mas vamos ser francos, também é justo que aconteça. Estamos a melhorar imenso. Sim, Imenso. O nível do serviço, e começam a haver excelentes exemplos, e é importante também dar esta tónica, até de esta tomada de consciência por parte dos empresários, que hoje há muitos consumidores que escolhem os restaurantes onde vão pela garrafeira, pelo serviço de vinhos, sobretudo os aficionados do ou pelo vinho. menos avaliam-na depois. Ou avaliam muito. Eu, por exemplo, eu gosto de ir a um restaurante aqui na região. É o restaurante que eu elejo para provar vinhos, porque eu lá não compro vinhos, vendem-me vinhos. O dono do restaurante, ele é que me sugere sempre o vinho que eu vou beber. Mas conta-me sempre a história do vinho, fala sobre o vinho, de uma forma tão eloquente e conhecedora e apaixonada que de facto eu não resisto, eu aceito sempre a sugestão, e aquilo para mim é fantástico, porque é sempre uma descoberta de novos vinhos, novas experiências, novos sabores. Bem, meus amigos, a conversa está ótima, a falar de vinho estaríamos aqui uma carrada de tempo, mas terminou o nosso timing. Voltamos ao assunto agora, em breve, vai haver mais eventos de vinho verde em breve, não é? Sem dúvida. Ficamos por aqui hoje então, voltamos de hoje a 8 dias, já sabe, à sexta-feira na Antena Minha em 106.0, do meio-dia à 1, e depois de seguir estamos em podcast ou através do YouTube da Field Travel Vinho. Aproveitem este belo território que temos, aproveitem o bom tempo, se não tiver bom tempo aproveitem no mesmo território, um bom fim de semana para todos e até para a semana.